Olá, amigos, tudo bem? Como vocês sabem, né, está escrito no título aí, hoje nós vamos falar sobre efeitos, ok? Mas antes de começar a falar sobre esses efeitos, eu gostaria de mostrar para vocês uma das minhas publicações com um dos meus personagens, tá? Este aqui é o Ragnar, Caçador de Bruxos, tá? E eu estou mostrando ele para vocês porque eu usei muito desses efeitos que eu vou apresentar agora, eu usei nessa história em quadrinhos, ok? Eu sempre gostei muito dos artistas espanhóis, aqueles caras como José Pepe González, Luiz Garcia Mozos, o Esteban Maroto, que está vivo até hoje, é um grande artista, e o José Ortiz e tantos outros, tá? Eu acho muito bacana o traço que eles usam, geralmente eles trabalham muito com penas, pincéis, com materiais clássicos, eu trabalhava, né? Estou falando daqueles artistas que atuavam mais na década de 60 e 70, ok? Os atuais eu não conheço muito bem, então não posso dizer nada. Mas o que acontece? Aquele pessoal, ele não se contentava apenas pegar o pincel, a pena e fazer os contornos, as manchas na história em quadrinho. Eles faziam efeitos, eles gostavam de criar efeitos e procurar materiais para fazer esses efeitos, tá? Então é isso que eu vou apresentar para vocês nesse vídeo, alguns efeitos que aquele pessoal utilizava e que você pode usar também nas suas histórias em quadrinhos hoje, ok? Então, assim, eu peço aos amigos que assistam o vídeo até o final. Eu garanto para vocês que o vídeo está sensacional, tem muito conhecimento para você descobrir, muita coisa para você conhecer, tá? Então, se inscreva no meu canal, acompanhe o vídeo até o final, deixe suas dúvidas nos comentários, que assim que possível eu responderei a todos, ok? Então tá, amigos, vamos lá, vamos ao nosso vídeo. Olá, amigos, eu vou começar mostrando um trabalho que eu fiz, ó, usando alguns destes efeitos que eu vou demonstrar agora para vocês, tá? Então, vamos deixar o desenho pronto de lado e vamos para os nossos exemplos. Eu preparei uma pequena figura aqui, tá? Porque eu pretendo usar ela depois para fazer uma demonstração. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar uma pena de P111 e vou fazer a arte final dela rapidamente o nanquim, certo? Vamos lá então. Vou fazer o desenho aqui bem rapidamente, que não estou muito preocupado com a qualidade em si. É apenas um trabalho que será usado para demonstração. Aí depois, quando você fizer em casa, faça bem caprichado. Faça melhor aqui, ó. Ó, ali aconteceu um acidente, mas não há problema nenhum, porque essa região vai ser coberta. Vamos lá. É preciso ter cuidado. Esse cuidado que eu não tive, carreguei demais a pena. Vamos lá. Isso não vai ser problema para nós. E depois eu vou usar um pincel para cobrir as regiões com mais massa de preto.
Cuidar para não tocar na manchinha. Senão, aí sim vai ser um problema. Até vou usar um pouco da tinta dela. Já que ela se manifestou, fazer. E não acontece um novo acidente. Vamos lá, fazendo rapidamente nosso desenho aqui. Que não temos tempo a perder, porque tem várias demonstrações que eu preparei. Ok? Vamos aqui, vamos deixar para o pincel preencher, mas vamos ao resto do desenho. Vamos lá, vamos usar a gotinha de tinta. Usar nossa gotinha de tinta. Vamos lá. Vamos lá, continuar usando a nossa gotinha de tinta. Ela pensou que ia nos derrotar, mas não. Acabou sendo útil. Vamos lá. E para o nosso vampiro. Isso aqui é um vampiro. Não vou botar os dentão dele porque ele está com a boca fechada. Mas é um vampiro, posso garantir para vocês. Bom, esse vampiro está quase pronto aqui. Ok, agora para não perder mais tempo, vamos usar o pincel para encerrar esta parte e cuidarmos do resto do nosso trabalho, certo? Vamos cuidar do resto. Ficar aqui nesse sujeito, porque na verdade o que me importa é os efeitos que eu vou aplicar nele, não ele em si.
Então tá. Vamos agora largar a pena e pegar um pincel. Tudo rapidamente. O pincel que eu vou usar é um pincel cerâmico, mas ele nem é uma das melhores séries, tá? Mas como é mais para preenchimento, eu não tenho essa preocupação. Eu vou pintar essa área de trás dele toda, tá? De preto. E aí depois, quando secar, eu vou fazer uns efeitos nele. Por enquanto, eu vou trabalhar no resto, enquanto seca, tá? Enquanto seca. Como absorveu bastante, ainda ficou bem molhado, onde caiu aquela gota. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos rapidinho, ok? Rapidinho, porque eu tenho muita coisa para mostrar ainda. Vamos espalhar bem nanquim, para ele secar mais rápido, tá? Vamos espalhar bem para ele secar mais rápido. Eu gosto muito, sempre gostei dos artistas espanhóis. Gosto de alguns norte-americanos também. Mas o que tem de interessante nos espanhóis, além de eles usarem um traçado mais clássico, mais artístico, eles também exploram muito a criatividade. Eles fazem efeitos, coisas assim, procuram sempre fazer efeito. Até antigamente, quando não tinha Photoshop ou outro software de edição de imagem, eles já se usavam do que tinham à mão para criar seus efeitos. E como eu disse antes, é sobre isso que esse nosso vídeo vai falar, tá? É muito bacana porque não fica naquilo de passar a vida toda só contornando e fazendo manchas e sombras. Não. Os espanhóis, como por exemplo o Pepe González, que era um monstro, o quem mais? Quem mais? Tem vários, o José Ortiz, o Esteban Maroto, que é um cara que está vivo até hoje, que Deus conserve por mais de 200 anos. Tem o outro, José Luiz Mozos, também é outro monstro. Esses caras, e tem mais um monte de gente maravilhosa. Então eu gosto muito desses artistas. E durante a minha vida também, acabei aprendendo muito com eles. Porque é assim que funciona um artista. Um artista, ele aprende com aqueles que vieram antes. E também bota um pouco do seu próprio trabalho em cima, certo? É assim que funciona. Um dia a gente aprende, outro dia a gente ensina, tá? Tem um artista, por exemplo, que todo mundo gosta muito, e eu também, que não é espanhol, é o Frank Frazetta. Todo mundo conhece o Frank Frazetta, mas o Frank Frazetta, se você pegar o trabalho dele, que é magnífico, excelente, você vai encontrar muita inspiração do trabalho do Joseph Clement Cole. E uma vez também o próprio Joseph Clement Cole disse que ele mesmo gostava muito do artista do Davi, é um artista clássico espanhol. Então é assim que funciona. A gente vai aprendendo, certo? E vai colocando também o nosso trabalho em cima. É assim que funciona. A gente aprende, mas depois também a gente acrescenta alguma coisa a mais, tá? Bom, eu vou deixar isso aqui, meus amigos. Vou fazer uma pequena mancha aqui embaixo, ó. Depois eu vou mostrar para vocês para que ela vai servir, mas eu já vou botar ela aqui também para quê? Para ela ir secando, tá? Ó, já vou botar ela aqui para ela ir secando. Espalha bem para ela secar mais rápido. Então, assim, a gente aqui fica, né, nessa dependência do nanquim secar. Esses efeitos que eu quero mostrar para vocês. A gente fica na dependência. Vou deixar essas manchas aqui rapidamente, tá? E depois eu vou explicar para vocês. Vamos fazer outras coisas e depois eu vou explicar para vocês por que eu estou fazendo essa mancha aqui, tá?
Mais um pouquinho. Vou botar mais um pouquinho. Ok, tá aqui. Mais um pouquinho. Deu. Deixa eu ver se eu tiro até um pouco de excesso. Vou até tirar um pouco do excesso aqui. Para ver se ele seca mais rápido. Para ver se ele seca mais rápido. Tá? Opa, agora eu acho que eu tirei demais. Mas tudo bem. Agora vamos refazer alguma coisa. O que eu quero mostrar para vocês, eu acho que vai dar. Vamos ver se até lá, até eu chegar aqui, se já secou. Ok? Então tá, a primeira coisa que nós vamos deixar isso aqui secando, tá? Vamos deixar isso aqui secando. E agora, ó, fiz essa mancha aqui, talvez eu não tenha visto no vídeo. Fiz essa mancha aqui porque eu vou usar ela depois para uma demonstração. E esse personagem aqui também. Eu coloquei ele aqui, tá? Fiz ele rapidamente, mas depois eu vou fazer algumas demonstrações em cima dele, tá? Por isso que ele tá aqui, vou deixar ele aqui no cantinho secando enquanto eu faço outras coisas. Se no final eu ver que não secou ainda, eu interrompo o vídeo, aguardo um pouquinho e aí depois eu gravo novamente para vocês verem. Tá? Bom, primeiro efeito que a gente vai fazer. Como eu disse, os artistas antigos, antigos eu digo da 60, 70, esse pessoal espanhol que eu citei principalmente, faziam belíssimos trabalhos, tá? Mas eles não tinham esse softwares com Photoshop, essas coisas, porque nem existia computador pessoal naquela época, tá? Então, eles se valiam do que eles tinham ao redor. E uma coisa, por exemplo, interessante é isso aqui, ó. Eu vou pegar para vocês para mostrar. Ó, isso aqui eu não vou fazer propaganda, ó, mas é uma gaze, essa que você usa para cobrir seus curativos, certo? Ó, nós vamos abrir ela aqui, tá? Vamos abrir ela aqui. Vamos pegar uma regiãozinha, ó, e vou colocar nanquim. Vou colocar nanquim, tá vendo? Ó? Vou colocar nanquim nela. Cuidado para não encharcar muito, mas vou botar, tá? Claro, eu estou fazendo, como eu disse, eu sempre faço tudo aqui muito rápido, porque é mais demonstração. Vocês depois façam com mais calma em casa. Ó, vamos agora brincar de carimbar. Ó, conseguem perceber que interessante que fica? Vamos fazer mais um pouco para deixar aquilo ali mais denso, colocar mais nanquim. Eu quero mais denso que depois eu vou fazer uma outra demonstração em cima desta. Então, ó, vamos continuar. Tá? Deixei mais denso, ó. Mas continua o nosso efeito da gaze, certo? Ó, vou botar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Ó. Ó, que bonito que fica, meus amigos. Aí você vai usar isso como? Você vai usar a sua criatividade, tá? Você vai usar a sua criatividade. Onde você pode usar isso? Eu tenho a minha história em quadrinho, uma das mais recentes, que é do Ragnar, meu personagem. Usei muito desses efeitos. Ela não está aqui à mão, senão eu mostraria para vocês. Mas vamos lá. Preparamos isso aqui. Vamos agora deixar isso aqui secando, certo? Tá? Esta é um instrumento que o pessoal usava antigamente, que você pode usar agora também, depende só da sua criatividade. Outra coisa, ó, uma esponjinha. Ela não é uma esponja muito fininha, ela é bastante airada, tá? Então vamos fazer agora a mesma coisa usando uma esponja. Vamos lá, vamos pegar um nanquim, novo, que nem nós fizemos antes, vamos passar aqui na esponja, tá? Ó, passar nanquim na esponja. No início você não aperte muito, tá? Porque senão é capaz de não ficar o efeito. Tá? Fazendo aos poucos, tá? Ó, vou lá fazer o efeito para a esponja. Vejam. Ó, olha que bonito isso. Percebem? Que coisa bacana, ó. Ó, interessante, né? É mais um efeito que você pode fazer usando a sua esponjinha, tá? Vou deixar ela aqui secando no canto que nós vamos usar, tá? Bom, então, próxima coisa que eu
que eu pensei que vocês conhecem, né? Aquela técnica do espirro, que você molha a tinta branca ou a tinta preta e espirra no papel, tá? Vamos pegar aqui um pincel, ó, pincel com as cerdas duras, ó. Esse pincel tem as cerdas duras, então quando você raspar, ele vai soltar no papel, tá? Deixa eu botar um outro papel aqui para não sujar a minha mesa. Ok? Vamos lá, um outro papel para não sujar a minha mesa. Vou fazer aqui. Para isso eu vou usar, ó, uma espátulazinha, que eu vou, em vez de raspar no dedo, para não sujar todo o meu dedo, que já está sujo, eu vou raspar com uma espátulazinha. Então vamos lá. Molhei no nanquim. É bom testar antes, ó, mas aqui está, ó. Certo? Ó, o espirro é mais uma técnica que você pode usar, tá? Ó, eu vou fazer bastante porque depois eu vou também fazer um outro efeito aqui, ó. Certo? E ó, e o próprio pincel que está sujo, ó, você pode usar também. Ó, você pode usar para fazer efeitos, não precisa ser só o espirro, percebam? Ó, o próprio pincel. Então nós temos aqui duas numa, o pincel e mais o espirro. Eu estou pintando bastante aqui com o pincel, porque depois eu vou usar esta mancha aqui também para fazer outros efeitos, tá? Então, veja. Ó, você tem os espirros e você tem também o efeito do pincel, ok? Ó, espirro, espirro. Então, aqui nós vimos então já o pincel com espirro, vimos a esponja e a gaze, tá? Agora, nós vamos ver outra coisa. Ó, veja isso aqui, ó. Isso aqui é um lápis a carvão, tá? Da marca Rembrandt, fabricante Lira, tá? É o hard, que é o duro. Mas tem o médio, tem o hard, que é o mais duro, e tem o soft, que é o mais macio. Nós vamos usar esse aqui. Este aqui acontece, esse lápis aqui, ao contrário do carvão comum, ele é bastante oleoso, então ele gruda no papel, não vai virar pó. Então a gente pode o quê? Usar a nossa textura do papel para criar efeitos. Aqui eu estou usando um papel Monteval 300 gramas, que eu já citei em outros vídeos, eu gosto muito, tá? Porque ele aceita muito bem o nanquim, a aguada, a aquarela, penas, pincéis, então eu uso muito esse pincel. E ele tem um preço razoável, tá? Ele tem um preço razoável. Então, vamos fazer um efeitozinho aqui. Vou pegar um lápis. Ó, uma das coisas que a gente pode aproveitar a textura do papel usando este lápis seria, por exemplo, uma pedra. Vamos fazer aqui uma pedra, como eu já fiz em outros vídeos, eu já fiz pedra também, mas vamos fazer uma pedra aqui, tá? Vamos, ó, digamos que isso aqui seja uma pedra, tá? Vamos abstrair, meus amigos. Dá uma força aí, vamos fazer de conta que isso aqui é uma pedra, mais uma outra pedrinha menor aí, tá? Vou pegar a minha pena de nanquim que está à mão aqui, e vou até já contornar essa pedra. Já vou até contornar essa pedra, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Que aí ela vai ficar mais visível para você. Bati aqui no cabo da câmera, não se assustem. Está todo mundo vivo. Tá, ó. Vamos aqui. Aqui está a nossa pedra, digamos assim, tá? Ó, a nossa pedra. Então tá. Vamos continuar. Então, a pedra, a gente já estudou iluminação, falamos. Quando é que eu falei isso? Na parte que eu estava falando de arte final com nanquim, com pincéis, e depois no de penas eu falei muito sobre isso, né? Sobre iluminação. Se vocês voltar lá no vídeo, vocês vão encontrar. Então, a nossa luz está pegando daqui, certo? De cima, assim. E a pedra ela é arredondada. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar
o lápis um pouco de lado para pegar bem a textura do papel e tentar simular a iluminação e os detalhes da pedra. Vamos lá, a gente sempre começa devagar, tá? Vamos começar devagar. Ó, você já está vendo a textura aqui, ó. Não vou preencher tudo, vou fazer uns efeitozinhos, porque a pedra tem algumas nuances, certo? Aqui é mais saliente, a luz pega nela. Então é assim que funciona. Vamos fazer nossa... Tá. Agora vamos fazer aqui, vamos dar uma reforçadinha, ó. Vamos lá, sempre aos poucos para a gente não fazer porcaria, para não estragar o nosso trabalho. Ó. Vejam, detalhes, detalhes, percebam? Percebam que a gente está começando a formar uma figurinha aqui, ó. Vou reforçar. E você pode ver que esse lápis, como ele é um carvão, ele é bem escuro. Depois, quando você fizer a reprodução, você fazer o scanner e for imprimir isto em preto e branco, você não vai notar a diferença. Pode até notar, mas muito pouco, não vai notar a diferença pro nanquim. Ó, pegando, na verdade a luz agora está pegando daqui, ó. Então pega em cima, tá? Essa região aqui um pouco mais escura. Ó, vou pegar um pouquinho mais de lado aqui. Ó, para arredondar aqui a nossa pedrinha. Reforçamos nossa região. Viu que barbada? Que barbada essa? Ó, que barbada essa que eu tô passando para vocês? Ó, é uma pedrinha, certo? É uma pedrinha simples, mas é uma pedrinha, tá? Claro que você pode fazer depois um pedrão maior, mas isso aqui é uma pedrinha. Ó. Aqui vai ter a sombra dessa, a luz pega aqui e essa própria pedra faz sombra na outra do lado, tá? Então isso aí você tem que entender essa de iluminação. Ok? Ó, então tá aí, nós temos a nossa pedrinha. Claro, ela vai ser mais complexa conforme você trabalhar mais em cima dela, né? Eu aqui não tô fazendo muito esforço, eu tô apenas mostrando para vocês a base. Vocês depois se encarregam de fazer trabalhos melhores, tá? Eu estou dando a ferramenta, depois quem vai fazer os trabalhos legais mesmo são vocês, ok? Então tá, meus amigos, assim, ó, como esta região aqui onde quero fazer mais demonstrações ainda não está seca, eu vou interromper o vídeo, esperar secar um pouquinho e já volto para concluir os nossos efeitos. Olá, amigos. Antes de continuar com nossos efeitos, eu quero mostrar para vocês algumas das aplicações deles. Esse aqui é um dos meus personagens, o Ragnar, o Caçador de Bruxos, tá? Essa aqui é uma pintura a óleo que eu fiz também. Talvez futuramente eu mostre para vocês como fazer isso também. Temos que pensar bem, porque é um trabalho mais demorado, ok? Mas vamos ver algumas das aplicações desses efeitos. Ó, vejam aqui, por exemplo. Vou aproximar a câmera para vocês verem. Vejam, ó, essa textura, ó, foi feita usando ou uma esponja ou uma gaze. Mais adiante, vamos só mais um para não perdermos muito tempo. Aqui, outra vez, ó, certo? Ó, você pode ver esses efeitos. Certamente usei em outras partes também. Aqui, por exemplo, certo? Ó, ok? Então, ó, o espirro d'água também. Isto tudo depende da sua criatividade, certo? Ó, aqui novamente, muitos efeitos, ok? Então vamos continuar o nossa demonstração, nosso vídeo. Aqui nós fizemos com a gaze, certo? Colocamos o nanquim nela. Agora, eu já preparei aqui, ó. Você vai ver, ó, preparei uma tinta guache, certo? Poderia ter usado uma tinta acrílica também, mas eu prefiro a tinta guache porque a acrílica é um pouco mais, digamos assim, mais pegajosa, mais viscosa.
e essa aqui talvez funcione melhor. Vamos ver. Então tá, ó, molhei o pincel na, na tinta guache e vou passar aqui na nossa gaze, certo? Ó, botar mais um pouquinho. Vamos botar mais um pouquinho, não muito, tem que espalhar bem, porque tem que carimbar. Vamos ver. Vou aproveitar essa região que está mais escura para fazer isso. Ó. Percebem? Que bacana que fica? Muito legal, né? Vou aproximar para vocês verem melhor. Ó. Certo? Então, o limite do uso desses efeitos é a sua criatividade, ok? Vamos fazer a mesma coisa aqui, onde usamos a esponja com nanquim, vamos usá-la agora com a tinta guache branca, que, como eu disse, poderia ser outra tinta, uma acrílica. Tinta óleo é complicado porque vai demorar muito tempo para secar seu trabalho. E é meio estranho também. Então façam a guache ou acrílica. Tá? Ó, molhei a esponja, certo? Vamos ver o que nós conseguimos aqui. Ó, olha que bacana, certo? Vamos aproximar da câmera. Ó, olha que belo efeito você pode fazer, já pensou? Um filme de terror, um filme não, uma história em quadrinho de terror. Ó, você pode ver que os efeitos são diferentes, a textura da gaze e a textura da esponja. Bacana, né? Bom, aqui nessa parte de baixo nós tínhamos o quê? Espirrado, nanquim, e depois usamos o próprio pincel sujo para fazer essas formas. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a mesma coisa, só que usando a tinta guache diluída ali. Deixa eu limpar aqui a minha espátula, que ela está suja. Então tá, vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar um pincel. Opa, esse meu pincel agora está sujo. Eu vou ter que dar uma limpadinha rápida nele. Senão o nosso branco vai ficar preto. E não é o que queremos. Vamos lá. Não se preocupe. Já estou limpando. Já estou limpando. Não pode misturar, senão fica uma salada de fruta. Certo? Ó, estou com meu pincel limpo. Só vou dar uma secadinha nele. Estou secando com uma toalhinha de papel, tá? Isso é sempre importante para quem trabalha com nanquim, com tinta. Sempre ter umas toalhinhas de papel, um papel higiênico. Bom, aqui está o nosso pincel. Vamos fazer o efeito de espirro aqui. Vamos ver se está diluído o suficiente. Vamos lá. Vamos ver se já vai dar. Ó, certo? Ó, já ficou. Estou exagerando aqui para ficar bastante visível. Você, quando fizer o seu trabalho, você tem que pesar a quantidade de pontos que você quer, de espirros que você quer da sua tinta, tá? Então, meus amigos, vamos aproximar. Ó, certo? Como você pode ver, ó, tem muito espirro aqui. Não precisaria. Se você vai fazer um céu, de repente você nem precisa tudo isso. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Ó, aqui, por exemplo, ó, você poderia fazer um céu, vendo? Ó, é só botar uma quantidade menor de espirros. Tá? Aqui eu coloquei bastante, apenas para mostrar a técnica para você. Bom, agora, finalmente, nós vamos
cuidar disto aqui. Por que que eu botei primeiro esta mancha aqui? Para mostrar uma técnica muito interessante e que requer muita habilidade e que era usado principalmente na década de 60, 70, por aqueles artistas que eu já citei. Tanto o Pepe Gonzalez, o Mozos, aqueles caras fantásticos lá faziam esse tipo de coisa. Não sei se o papel que eles usavam era este aqui, tá? De repente um papel mais liso vai dar um efeito mais refinado. Mas o que o pessoal fazia é o seguinte, aqui eu estou com um estilete, ó, tá? Mas geralmente eles usavam uma lâmina de barbear. Usavam uma lâmina de barbear. Eu acho que o estilete é um pouco mais seguro. Eles seguravam a lâmina na mão e raspavam o desenho, o papel, aonde eles queriam, na região onde eles queriam. Eu vou demonstrar aqui. Torçam por mim, torçam para que dê certo. Ó. Ó. Interessante, né? Isso vocês faziam nas suas histórias de terror, davam um climão. Vejam, ó. Fazer de novo. Certo? Como eu disse, esse papel aqui é um papel mais rugoso, talvez num papel mais liso não ficaria tão raspado, ok? Mas o que acontece? Você pode fazer assim, pode trabalhar assim, mas de repente a pessoa trabalha com lâmina, pode se cortar, qualquer coisa assim. Então, eu tenho feito às vezes no meu trabalho, como aquele que eu apresentei para vocês lá no início, de outra forma. Isto aqui é um lápis Dermograph, branco, ok? E você pode simular, não vai ficar igual, é claro, mas você pode usar a ideia que eles tinham de fazer algo tipo assim, tenebroso, mais antiquado, mais velho, tipo uma foto velha, entendeu? Para deixar um climão, assim, um climão mais de terror. Então, eu vou usar este lápis, o lápis Dermograph, tem de várias marcas, tá? Ele tem aqui uma cordinha do lado, não sei se você consegue ver, tem uma cordinha do lado, ó. Essa cordinha que acontece, quando gasta a ponta, você puxa ela e isso aqui sai em rolinha, tipo um papelão que tem esse lápis, não é madeira, é um papelão, ok? Então vamos lá, vamos lá. E esse aqui é interessante que ele é bem oleoso, ele não sai depois, tá? Vamos tentar fazer alguma coisa com ele. Ó, percebam? Ó, se você for mais menos, ó, linhas mais finas, linhas mais grossas. Ó. Também, ó, aproveitando a textura do, do papel. Aqui no caso está bem mais acentuado, mas aqui se eu quiser eu posso acentuar um pouco mais também, tá? Vamos acentuar um pouco mais aqui. É só a gente, ó, reforçar nosso traço, ó. Entendeu? Claro, ele não fica exatamente igual, mas a gente aproveita a ideia, ok? Então, aqui neste meu desenho eu vou fazer isto, mas eu não vou fazer raspando, tá? Eu vou fazer usando o meu lápis, tá? O meu lápis Dermograph. Vamos lá, vamos fazer. E fazemos por cima de toda a figura, ó. Certo? Ó, temos reforçar, tá? Ok? Se você quiser, pode aplicar e aplicar também aqui o seu. Vamos fazer só por brincadeira? Já que estamos aqui mesmo, ó. Vou pegar a gaze, vou molhar aqui na tinta guache, ó. Estou molhando aqui na tinta guache e vou só fazer um efeitozinho que outro aqui, ó. Ó. Vamos mais um pouquinho, ó. Ok? Ó, certo? Como eu disse, tudo vai depender da sua criatividade, certo?
Então, assim, peço aos amigos novamente que se inscrevam no meu canal e é muito importante que assistam o vídeo até o fim. Isso aí ajuda a reforçar o canal no YouTube e me incentiva a continuar produzindo mais vídeos para vocês, videoaulas completamente grátis, tá? Eu vou deixar no final agora alguns cardzinhos com link de outros vídeos que vocês podem clicar e acessar outros vídeos meus, ok? Então tá, amigos. Por hoje era isso.